Bem, pessoal, olá. Hoje nós vamos ver números inteiros na reta numérica. Mas antes disso, vamos só relembrar um pouco sobre o que é números, um pouco da necessidade dos números, um pouco de história, na verdade. Bem, antigamente, antes de existir os números, o homem, na, no início da criação da sociedade, eles começaram a ter a necessidade de contagem. Como isso ia acontecer? Imagine os criadores de antigamente que criavam suas ovelhas. Eles precisavam ter um controle de quantos animais eles tinham, mas para isso eles não sabiam contar. Então eles representavam cada animal por um objeto, ou por uma pedra, um pedaço de madeira, ou até mesmo um pedaço de osso. Então, cada animal que estava saindo do seu curral, ele representava por uma pedra. E ao final do dia, ao retorno desses animais, essas pedras iriam ser contadas outra vez. Daí surgiu a necessidade de contagem. Então, os números, foram feitos para ser contados. E aí criou-se o primeiro conjunto de números, que são os números naturais, os quais nós conhecemos, que eles até recebem o nome de números, que fazem parte dos números indo-arábicos, né? São os números indo-arábicos. E esse conjunto de números, tá? Ele surgiu e foi assim, aumentando a necessidade de contar, foi surgindo a representação de outros elementos e até chegar aos números onde não podiam ser contados, onde não mostravam quantidades. E aí surgiu a necessidade de criar um novo conjunto, que foi o conjunto dos números inteiros. Então, você viu no sexto ano, conjunto dos números naturais, e este ano nós vamos estar vendo conjunto dos números inteiros, também com o conjunto dos números naturais, com uma diferença, eles vão estar na reta, tá? Então, observe aqui a reta. Essa reta numérica, ela representa todos os dois conjuntos. Onde eles estão aqui para a direita, tá? São os números naturais, que são positivos. Para a esquerda, são os números inteiros, que são os negativos. Então, observe o seguinte, para a direita, todos eles são positivos. Então, eles pertencem ao conjunto dos números naturais. E para a esquerda, eu tenho os negativos. Detalhe, eu tenho dois conjuntos aqui. O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. O que você observa? Que os conjuntos dos números naturais também pertencem ao conjunto dos números inteiros. Eu fiz até uma ligação, que está contido, tá? Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Detalhe, o conjunto dos números naturais na reta numérica ele é infinito. E o conjunto dos números inteiros na reta numérica, ele também é infinito. Tá ok? O que você observa? Ah, professor, deixou essa setinha aqui. O que acontece? Essa seta, ela é o zero. Esse zero, ele é o elemento neutro, tá? Ele é o elemento neutro da reta numérica. Ele não é positivo e nem é negativo. Então, ele é elemento neutro, tá ok? E o que você observa mais é o seguinte, que na reta numérica, todos os números para a direita, eles são crescentes do zero, enquanto ele vai mais se distanciando do zero, ele vai crescendo. 2, 3, 4, 5, 6. E assim sucessivamente. Então, quanto maior a distância do zero, maior esse número será. Então, olha só, o 1 é maior que zero. O 2
é maior que 1. O 3 é maior que 2. O 4 maior que 3. O 5 maior que 4. E o 6 maior que 5. E assim sucessivamente. Então, o que nós entendemos? Enquanto maior será o número, mais distante o número do zero para a direita, maior esse número. Já com os números inteiros negativos, já é diferente. Enquanto esse número for mais distante do zero, menor é esse número. Então, eu tenho aqui, ó, o menos 1, está pertinho do zero. Então, ele é um número grande ainda. Tá? Um número grande. O menos 2 está um pouco distante do zero. Vai ficando menor. Menos 3, menor ainda. Menos 4, menor ainda. Menos 5, menor ainda. Menos 6, esse que é menor ainda. Então, o que você observa? Enquanto mais distante esse número do zero, menor vai ficando. Agora, observe o seguinte. Se eu pergunto para você, quem é maior? O 2 ou o menos 6? Você vai observar o seguinte. Eu tenho menos 6. Pela lógica não, pelo que você vê de volume, de valor absoluto, 6, né? Vai pensar logo 6 e 2. Então, obviamente, mas não, você vai lembrar que está em uma reta. Então, vai observar que ele está bem distante do zero. Se ele está bem distante do zero, então ele é pequeno. E o 2 está pertinho do zero. Então, você tem que ter como referência o zero. Aí você também vai ver o seguinte. O deslocamento de um número para o outro. Tá? Vou só apagar aqui para não deixar muito cheio de informações. Quantas unidades, ou quanto ponto, vamos supor que isso é a unidade. Quantas unidades tem do 6 até o 2? Você vai conferir quantas unidades. Então, eu desloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 unidades. Professor, mas eu estou contando com zero. Então, eu estou contando com zero. Zero é o elemento neutro. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 6 e 2. Se eu estou na posição 6 e quero chegar até a posição 2, então, quantas unidades eu vou deslocar? Aí, você vai conferir aqui na reta numérica, tá? Vai envolver o zero? O zero, você vai lembrar que ele é um elemento neutro, tá ok? E daí você vai ter a noção de distância. Então, se eu estou aqui, por exemplo, no primeiro ano, vamos supor que é uma posição. Estou na posição primeira e quero chegar à posição 5. Quantos pontos eu vou deslocar? Quantas unidades? 1, 2, 3, 4. É assim? Com certeza. Você vai deslocar, se você está no 1 e vai chegar até no 5, você vai deslocar 4 unidades? Não sei, você tem que prestar bem atenção de posição. Se você está em uma posição, você vai contar a partir dela. Então, vamos observar o seguinte, só mais um exemplo, por favor. Só um minuto. Então, para você ver que cada número desse na reta numérica, eles são representados por um seguinte nome, chamado de módulo, como eu disse anteriormente. Então, olha só, o módulo de menos 6 é igual a 6. Então, o módulo de um número negativo sempre vai ser esse mesmo número com um diferencial positivo. E módulo se representa desse formato aqui, tá? Então, o módulo de 6 positivo é igual também a 6. Tá ok? E outra coisa, o simétrico, a simetria de um número na reta numérica sempre será o seu oposto. Então, olha só, o simétrico de 1 é menos 1. O simétrico de 2 é menos 2. O simétrico de 3 é menos 3.
E o simétrico de menos 6 é 6. Então, o simétrico é exatamente o oposto do seu número. Então, daqui para frente, você já sabe como localizar um número na reta numérica e também saber o que é simetria. Vamos supor, mais um exemplo. Quantas unidades são deslocadas se caso Joãozinho está na posição A e quer chegar até a posição B? Quantas unidades Joãozinho se deslocaria? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, Joãozinho se desloca 5 unidades. Então, você vai observar que o deslocamento na reta vai acontecer do ponto de origem ao ponto final. Então, se ele está do outro lado positivo da reta, acontece da mesma forma. Só que lembrando sempre que o zero é o elemento neutro da reta numérica, ou de qualquer número. Zero é um elemento neutro, tá ok? E nós vamos passar para as atividades, tá? Espero que a gente vai enviar o link e mais atividade para vocês. Um abraço e até a próxima.